Salve, salve, rapaziada, tudo certo? Boa tarde a todos. Sabadou e sabadou de Campeonato Brasileiro aqui no R-City. Santos e Atlético Paranaense se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, dê essa força no crescimento aí do R-City, mais de 1.000 inscritos, mas precisamos crescer ainda mais, tá bom? Nos ajude aí, dê aquele like para ajudar a divulgar o vídeo, manda para o seu amigo santista ou para o seu amigo que torce por Furacão, tá bom? Muito importante aí, muito obrigado. E 18ª rodada, partida na Vila Belmiro, porém sem torcida, sem o 12º jogador. O Santos não contará devido à punição, devido a invasões de campo, né, no jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não, no Brasileiro. Copa do Brasil foi ano passado, que já teve invasão, esse ano foi pelo Brasileirão, e dessa vez a punição foi mais pesada para o Santos, 10 jogos sem torcida, a princípio. E o Santos, que vive uma situação bem delicada no campeonato, tá a 2 pontos do Z4 e vive uma situação, ainda não é desesperadora, mas já beira o desespero. Recebe o Furacão em casa, que atualmente o Furacão também vive uma fase delicada, porém é pela Libertadores. O Atlético Paranaense no meio de semana perdeu por 3-1 contra o Bolívar e precisa reverter um resultado no meio de semana na sua casa. Perdeu na Bolívia por 3-1, precisa pelo menos vencer por 2 gols de diferença para tentar levar a partida para as penalidades. Caso contrário, vencendo por 1 gol de diferença ou empatando, o Bolívar está classificado. E se o Atlético Paranaense vencer por 3 gols de diferença, garante a classificação de maneira direta. E óbvio, né? Vou falar, mas isso é óbvio. Qualquer vitória do Bolívar, o Bolívar garante a classificação. No Brasileirão, o Furacão vive uma situação melhor. O Atlético Paranaense é o 7º com 27 pontos. E o Santos, né? Eu falei anteriormente que a situação é desesperadora, mas para ser mais exato, o Santos está em 15º com 17 pontos. Primeira equipe que está no Z4 tem 15 pontos. Então, o Santos precisa vencer ou vencer. Dependendo de uma combinação de resultados, o Santos pode entrar no Z4 nessa rodada. Então, é um jogo muito importante, um jogo que requer muita atenção às 4 horas da tarde desse sábado. Uma novidade para o Santos é que o zagueiro João Basso pode estrear hoje. Muito provável a escalação do novo zagueiro santista. O zagueiro ele treinou bem durante a semana. O Paulo Turra gostou do que viu e certamente ele tomará o lugar do Joaquim. Ganhou dentro de campo, ganhou nos primeiros treinamentos a oportunidade de ser titular. Uma boa notícia, é até confuso falar isso, para a torcida do Santos, uma boa notícia, mas o motivo é péssimo. Paulo Roberto Falcão está fora do Santos, ele não é mais coordenador de futebol. O motivo, segundo o Paulo Roberto Falcão, é por conta da insatisfação da torcida com o trabalho dele. Mas na sexta, ontem, foi revelada uma denúncia por importunação sexual do Paulo Roberto Falcão com uma funcionária do condomínio que ele reside. Então, ele falou que não tem nada a ver essa situação, mas ele saiu do comando da coordenação de futebol do Santos. É bem estranho, né? Quando tem essa polêmica, ele resolve sair do time. Tem aqui a nota oficial do Paulo Roberto Falcão, ó, vou ler para vocês. Em respeito à torcida do Santos Futebol Clube pelos recentes protestos diante do desempenho do time em campo, decidi deixar o cargo de coordenador esportivo nesta data. Meu sentimento, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. Sobre a acusação feita nesta sexta-feira, que recebi com surpresa pela mídia, afirmo que não aconteceu. Então ele fala que não tem nada a ver essa acusação, que ele tá limpo, mas muita coincidência, na minha opinião, ele pedir esse desligamento do Santos exatamente no dia
que surgiu essa denúncia. Mas, enfim, ele que se defenda na justiça. Se a mulher foi importunada sexualmente, que justiça seja feita, mas teremos mais informações com certeza nos próximos dias. E o Atlético Paranaense certamente vem com uma equipe praticamente toda reserva. Vai poupar a maioria de seus jogadores devido ao desgaste do jogo na Bolívia, altitude de mais de 3.000 metros, e o resultado também acaba sendo até uma obrigação o Atlético Paranaense entrar com uma equipe reserva. O Atlético tem total obrigação de vencer, de garantir essa classificação no meio de semana. Então, vai acabar poupando boa parte de seus titulares na partida de hoje contra o Santos. Para a sorte do Santos, porque o Atlético Paranaense tem uma equipe bem organizada, então é um confronto aí que o Santos não seria favorito se o Atlético viesse com força máxima. Vindo com uma equipe mista, melhora a situação do Peixe. O Zé Ivaldo do Atlético Paranaense, ele retorna de suspensão, não jogou na última partida contra o Cruzeiro, e o Vidal ele cumprirá a suspensão. Então o Zé Ivaldo volta e o Vidal, recém-contratado pelo Atlético Paranaense, terá que cumprir suspensão e não vai atuar. O Santos não vence há 3 partidas, são 2 derrotas e 1 empate. Perdeu contra o São Paulo e contra o Fluminense e empatou contra o Botafogo. A gente pode pôr esse empate contra o Botafogo com um saborzinho de derrota, até porque o Santos abriu 2-0 e o Botafogo buscou o empate no finzinho do jogo, então fica aquele gostinho amargo para o Santos. E pelo Brasileirão, o Furacão ele vem de empate contra o Cruzeiro jogando dentro da sua casa. Então as duas equipes não vêm de uma sequência tão boa de resultados, mas o Atlético Paranaense, como eu disse anteriormente, se viesse com força máxima, teria até um certo favoritismo, principalmente por não ter torcida na Vila. O Santos está vivendo essa situação dentro de campo e extra-campo, muita polêmica, o afastamento do Soteldo, agora esse problema com o Paulo Roberto Falcão. Então, é muita coisa que acaba poluindo muito o ambiente do Santos. E o Santos ele não perde a 3 jogos do Atlético. Finalmente uma notícia boa para o Santos, né? A gente só tá dando notícia ruim. Então o Santos ele tem um retrospecto positivo nas últimas partidas, não perde a 3 jogos do Furacão, são 2 vitórias e 1 empate. E o último confronto foi no ano passado, no segundo turno do Brasileirão, e o Santos venceu por 2-0. O Luan marcou pelo Santos, o Luan na época estava emprestado do Corinthians para o Santos. Hoje ele foi apresentado essa semana no Santos, no Grêmio, mas ano passado ele estava emprestado pelo Santos e marcou o gol contra o Atlético Paranaense, e o Nicolás Hernandes marcou contra também a favor do Santos, então o Santos venceu esse confronto por 2-0. Provável Santos para hoje é com João Paulo, Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex e Dodô. Rodrigo Fernandes, Dodge, Jean Lucas e Lucas Lima. Mendonça e Marcos Leonardo. Santos que enriqueceu bastante esse meio de campo aqui, a presença do Jean Lucas faz uma diferença danada nesse time, é um bom jogador, não jogou os 90 minutos em nenhuma partida que atuou até o momento, vamos ver se consegue, pelo ritmo dos jogos, ter mais minutagem amanhã, hoje aliás, estou gravando na sexta, disfarça. Vamos ver se o Jean Lucas consegue ter uma minutagem melhor no confronto de hoje, para ajudar mais, porque quando ele está dentro de campo faz toda a diferença. Foi uma excelente peça que o Santos buscou no mercado, o Jean Lucas, e principalmente nesse setor de meio campo que o Santos é tão pobre criativamente. Jean Lucas, um segundo volante que vem fazendo boas partidas pelo Peixe, pode ser um ponto de diferencial no confronto contra o Atlético Paranaense. E o provável Atlético Paranaense com Bento, Madison, Matheus Felipe, Zé Ivaldo e Esquivel. Hugo Moura, Eric e Vitor Bueno, Coelho, Pablo e Canóbio. Uma equipe bem modificada também do Atlético Paranaense. O Vitor Bueno não é titular absoluto, Pablo não é titular absoluto, Zé Ivaldo. Então são meio time aqui do Atlético Paranaense, não é o time titular. Então realmente poupou muita gente. O Vitor Roque, que é a principal estrela desse Atlético Paranaense, certamente não atuará hoje. Então
É uma ótima notícia para o Santos. A gente falou muita coisa ruim do Santos, mas o Atlético Paranaense vindo com uma equipe mista é uma ótima notícia para o Santos, para a torcida santista. Agora o Santos tem que fazer por onde dentro de campo. O Santos que tá vindo com a sua equipe titular, mas é uma equipe titular que não vem apresentando bons resultados, não é uma equipe que vem fazendo boas partidas, mas é uma equipe que em tese, né, ela se conhece mais, porque tá jogando há mais tempo junto do que esse mistão do Atlético Paranaense. Então, nesse ponto, e um outro ponto importante que faz muita diferença, que o Santos teve a semana livre, eu acho que o Santos é favorito para o confronto de hoje. Acho que o Santos consegue dar uma respirada e afasta um pouquinho desse Z4. Até porque o Atlético Paranaense está com a cabeça completamente focada na Libertadores. Mesmo os jogadores reservas acabam pensando muito no jogo da Libertadores. É um jogo muito importante, a partida do ano para o Atlético Paranaense. Então o confronto de hoje acaba ficando em segundo plano para o Atlético Paranaense. Então, no meu ponto de vista, na minha visão, o Santos, graças a essa equipe mista que o Wesley Carvalho vai levar a campo hoje, o Santos ele consegue ter um favoritismo. Mas em caso de empate ou derrota, a situação complica para o Santos, porque aí também perder pontos com a equipe reserva do Atlético Paranaense, a cobrança vai ser muito forte. Mas na minha opinião, 1-0 para o Santos hoje, acho que o Marcos Leonardo, guarda o dele. Marcos Leonardo aí que tem muita gente falando que vai embora, até agora nada oficial, mas o Marcos Leonardo eu acho que guarda um hoje e garante esses 3 pontos para o Peixe. E na sua opinião, quem levará melhor? Peixe ou Furacão? Comente aqui o placar que você acha que será na partida de hoje. Se inscreva no canal, curta o conteúdo e fortaleça o projeto, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã. Tamo junto.